Parte daquele jornal e dos urteiros, vamos então terminar o sistema urinário com a bexiga, que será então um órgão reservatório, ok? Depois vai excretar então depois a urina que é formada nos rins pela uretra. Isto é só em termos de curiosidade, tem a capacidade de 500 ml, às vezes parece. Não é? Em relação à localização, isto pergunta então como ela está relacionada. Ela relaciona-se com diferentes órgãos, sendo um homem e uma mulher, certo? Em que, com o homem, ela vai estar anterior ao reto e está na parte superior da bexiga, da próstata, ou seja, ela vai assentar na próstata, como na base da próstata, como nós vimos na aula da próstata. Em relação no sexo feminino, ela vai estar anterior ao útero, ok? Portanto, ela vai se relacionar com o útero, na sua parte posterior. No homem vai se relacionar com o reto, ok? Aqui está na parte, as anças estão superiores à bexiga, aqui em termos normais. Temos então, ela está anterior ao útero, por isso é que, por exemplo, na gravidez, as mulheres vão dizer que já está bem, porque ela está sempre a ser comprimida pelo útero, pelo feto, não é? E enquanto que no homem, ela está então em relação com o reto e a próstata. Isto, no caso de tumores invasivos da bexiga, o que pode acontecer é estar a invadir aqui o reto, ou estar a invadir a próstata, e no caso da mulher, será o útero. No caso de uma reseção na mulher vai ser normalmente uma reseção, uma hidratação pélvica anterior, que retira a bexiga e o útero, sempre quando há bexiga. Quando temos uma patologia de uma bexiga tumoral, um tumor invasivo da bexiga e que é necessário retirar a bexiga, ela não vem só a bexiga, vem sempre associada com os órgãos em que ela está relacionada. Na mulher com o útero e no homem com a próstata. Não temos as cistectomias, ou seja, uma reseção de bexiga só por uma cistite, é raro, pode acontecer, mas aí é que normalmente vem só a bexiga. Mas quando temos patologia maligna, quando temos algum tipo de carcinoma, vem sempre associado com um órgão que ela se relaciona mais diretamente. Em relação à conformação externa, isto para percebermos também as suas relações. Temos a parte volumosa da bexiga, temos o látex da bexiga, que é onde está ligado o úreco. O úreco é um ligamento que ele tem função na parte gestacional, mas é um ligamento que liga a bexiga ao umbigo. E que na parte gestacional é onde está o cordão umbilical ligado. E pode haver também patologia deste ligamento. Temos o fundo da bexiga, temos a parte que são as partes posteriores, digamos assim, que seria a vista anterior, e temos as laterais, que é onde vai então haver a inserção dos ureteres. E depois o colo da bexiga, que será esta zona, que é onde tem a continuidade da uretra. Isto nela fechada. Depois ela aberta. Temos a parte da mucosa, temos o trígono, o colo do fundo e o corpo. Isto será o trígono. Será. Vocês estão a ver o ponteiro, não estão a ver todo? Okay. O trígono é aqui esta zona onde vai haver a inserção dos ureteres e de onde vai haver então a abertura para a uretra.
Okay? Depois temos as paredes laterais, a parede exterior, que faz parte do fundo, okay? Que são as paredes laterais esquerda e direita, e depois o fundo, e temos a cúpula, que será a parte mais superior da bexiga. Depois, em termos das túnicas, ela é constituída por uma serosa, ou seja, está vestida por serosa, tem uma camada muscular e tem a mucosa, que é feita de epitélio tradicional, que é o uretelo. É por isso é que os tumores da bexiga são idênticos, ou iguais, são o mesmo tipo histológico, dos que aparecem na pelvis renal e no ureter, e até na uretra. Em relação a malformações congénitas, a estrofia é uma anomalia que normalmente existe, então, a ausência da parede anterior da bexiga e combinada com a parede abdominal, tá bem? Em que pode haver, ao nascimento, está extravasado os órgãos. Então, é uma malformação que não existe, então, a união das paredes. Depois temos os divertículos. Os divertículos são invaginações, também normalmente estão, está relacionado com a informação incompleta da camada muscular. Eu depois acho que tenho mais, é mais fácil de dizer. E depois temos o útero persistente, que será então aquele ligamento que eu já vos referi. Queria ver se tinha algumas imagens. Divertículos. Foi nulo. Para pensar. Para vocês não conseguem imaginar o que é um divertículo, não é? Mas, o que é um divertículo, não é? Mas eu acho que nas peças consigo arranjar peças com divertículos e depois é mais fácil para vos mostrar. As esquites são então uma inflamação da bexiga, da mucosa da bexiga, e pode ser aguda ou crónica, não é? Aguda, normalmente são mais recentes, as crónicas são aquelas pessoas que lidam com a inflamação durante muito tempo. Na maioria dos casos, como diz aqui, é secundária às infecções do trato urinário inferior, ou seja, temos uma infecção da uretra e que só. Depois temos os fatores que estão relacionados então, em estas inflamações. Infecções pode ser a idade, o sexo, a presença de cálculos, normalmente quando temos cálculos nos rins que descem, às vezes podem bloquear também a uretra e que então depois fazem as inflamações, as obstruções, os diabetes, pessoas com imunocomprometidos, a radiação, ou seja, quem passa por tratamentos de radiação e quimioterapia. O risco normalmente aumenta nas mulheres, isto devido à mulher ter uma uretra muito curta, e o homem com uma uretra maior é menos propício a ter infecções urinárias. Infecções urinárias e daí dá as cistites. Okay? A hiperplasia da próstata e as cistoscopias, que isto quando é a análise, ou é o método de análise da bexiga, que é um cistoscópio, em que é metido pela uretra para fazer a visualização da bexiga. Tá bem? Isto como é como uma algaliação, okay? Só que não é uma algaliação, mas então inserido pela uretra para se fazer então a visualização da bexiga, quando há suspeita de alguma patologia. As causas pode ser então bacteriana, pode ser devido à tuberculose, pelo micobactério, e pode ser fúngica. Em relação então aos tumores da bexiga, o que é importante reter em relação aos tumores da bexiga? Onde é mais comum acontecer então os tumores do trato urinário, está bem? Normalmente acontecem em pessoas de idade mais avançada, é mais comum em homens do que em mulheres. O tumor da bexiga está associado, ou seja, um dos fatores de risco é o tabagismo. E antigamente os homens fumavam mais que as mulheres. Então daí aparecer muito mais em homens, ocorre muito mais em homens do que em mulheres. Hoje em dia, como as mulheres depois da altura passaram também a fumar, já pode começar a aparecer. 90% são então os carcinomas ureteriais, desculpa que eu estou com do uretélio, ok? Temos aí também o carcinoma pavimatoso, os adenocarcinomas, os neuroendócrinos,
e os sarcomas, mas são raros, acontecer então na bexiga. Eles podem ser então multifocais ou não. O multifocais, isso quer dizer que eles, na mucosa da bexiga, eles podem ter vários focos. Podem não ser só uma formação única e terem vários focos. Por exemplo, na parede anterior, na parede lateral esquerda, podem então ter assim vários focos. E como tenho aqui, pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário que é vestida então pelo urtério. Isto quer dizer e as recidivas, que também tenho aqui escrito. Os tumores da bexiga são tumores que são chatos, porque trata-se uma vez, mas eles podem reaparecer e inicialmente podem ocorrer na bexiga, mas depois podem aparecer no urtério, podem aparecer no rim, podem aparecer na uretra. Portanto, são tumores muito chatos, porque o doente que tem esta patologia tem que estar constantemente em revisões para garantir então que o tumor não está noutra localização. Tá bem? E é muito comum haver então as recidivas, e recidivas em locais muito diferentes. Não, retira-se a bexiga e depois aparece no rim ou na uretra. Okay. Normalmente, o tumor que diz que é invasivo, assim que invade, então, quando não está limitado à mucosa, não é? E quando ele invade a camada muscular própria, ele diminui então a taxa de sobrevivência destes doentes em 5 anos. Ou seja, tem um mau prognóstico quando ele se torna invasivo. Agora vamos pôr aqui a parte do marcadores de imuno, até para tratamento, mas hoje em dia o que se pode fazer, ou que se começa já a estudar muito, é nos tumores que já muito avançados da bexiga, é fazer então a detecção do PDL1, que é uma proteína do sistema imunitário, em que o tumor, ao expressar o PDL1, o doente fica apto à imunoterapia. E normalmente faz com que a terapia normalmente corre muito bem e faz reduzir muito o tamanho do tumor. Pronto, isto é só, vamos abrir aqui uma curiosidade. Em relação à epidemiologia, é o 7º tumor maligno que mais diagnosticado em homens. 7% dos tumores diagnosticados em homens são então os tumores da bexiga e 2% das mulheres. Portanto, ele não é assim muito comum, mas acontece. Há uma diferença geográfica, normalmente mais frequente nos caucasianos dos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Ele também, mas no Egito, no Sudão, também existe muito, é muito frequente, mas não será o mais comum, não será o carcinoma metrotelial, mas sim o carcinoma pavimentoso, isto porque está associado às infecções por esta bactéria, que é muito epidémica no Egito e no Sudão, então está associada então, a esses carcinomas no Egito. Ocorre então 3 vezes mais nos homens do que em mulheres, está bem? É uma grande diferença. E então os fatores de risco mais importantes são o tabagismo, a exposição industrial a corantes, por exemplo, nós, na anatomia patológica, também estamos expostos a corantes e ao formol, portanto, também temos um aumento do risco por estarmos a trabalhar também com estes reagentes. A infecção, então, pela bactéria, as drogas, isto é um fármaco para a quimioterapia e os analgésicos, e a radioterapia, normalmente, em tumores cervicais, ou seja, do colo do útero, e tumores da próstata e do cancro do reto. Isto porque estão mais próximos também da bexiga, por isso a radiação nessas zonas pode então aumentar o risco para desenvolver cancros da bexiga. Só tenho que ir com a garganta muito seca, que ainda não estou a 100%. Pronto. Em relação então aos tumores benignos,
Podemos ter então o papiloma urticarial, que pode ser, tem duas formas, pode ser exofítico, ou seja, o exofítico, o que é que nos dá a ideia? É uma coisa que cresce para fora, é uma coisa exofítica, conseguem ter esta ideia? Tudo o que nós queremos por exofítico sai. Está na mucosa e é uma protuberante, vai sair para fora. Temos, ou então, o papiloma invertido, que será o inverso. Mas é raro, ok? E normalmente são descobertos acidentalmente e normalmente em momentos já com uma certa idade e quando começam, quando fazem as cistoscopias por outras causas e não relacionadas então a esta patologia. Ou então, quando também têm hematúria, ou seja, que existe sangue na urina, então quando se faz depois a análise à bexiga e descobre-se então o papiloma. Ele normalmente tem pouca probabilidade de desenvolver-se para maligno, mas pode haver uma certa probabilidade que isso aconteça. Okay? Mas é raro. Em relação aos tumores malignos, temos então o carcinoma urticarial in situ e o invasivo. Okay? Qual é a diferença que faz do in situ ao invasivo? Ou seja, o in situ está localizado então ainda só na mucosa e o invasivo então invade a submucosa e invade a camada muscular. Quando ele se torna invasivo, então normalmente que se tem que retirar tem que se retirar a bexiga. Não se retira bexigas por um carcinoma in situ. Porque, ou seja, imaginem que provavelmente o estilo de vida dele, a qualidade de vida do doente vai ficar afetada sem a bexiga, por isso evita-se. Eu deixei aqui porque a legenda isto é a imagem do livro, depois posso dizer-vos qual é o livro, para verem mais ou menos como é que os tipos de tumores podem haver. Então aqui temos o papiloma, que aqui será exofítico, okay? Os tumores podem ser flatos, ou seja, lisos, e não invasivos, ou seja, permanecem na mucosa, podem ser lisos e invasivos, tá bem? Ou seja, já começam a invadir a camada muscular e podem ser os papilares, ou seja, terem o aspecto exofítico e invasivos também. Então, só para terem aqui esta imagem. Em relação ao TNM, aqui o que vai tornar o carcinoma então invasivo é a invasão da camada da lâmina própria das musculares. Tem a camada muscular própria também, que a bexiga tem uma camada muscular a mais do que os outros órgãos antes da camada muscular propriamente dita. E então é isso que nas biópsias que os patologistas vão ter que identificar. É vendo a invasão da camada muscular que vai haver então indicação para a retirada, a remoção da bexiga. Em relação aos tumores malignos do urotélio, são raros, não é? Mas temos então o carcinoma pavimentoso, normalmente, como eu estava a dizer, está associado à infecção pela bactéria, tem um mau prognóstico. Isto é comum então no Egito e no Sudão, porque eles são epidémicos com esta doença, está bem? Desenvolve-se então um tipo de focos de metaplasia escamosa. Temos os adenocarcinomas, que vai se desenvolver então também por focos de metaplasia intestinal, daí ser adenocarcinoma, e também são 1% dos tumores malignos da bexiga, também é muito raro. Os neuroendócrinos são semelhantes aos carcinomas de pequenas células do pulmão, que são tumores das células nervosas, está bem? Também têm um mau prognóstico, porque eles quando são diagnosticados já estão em estado muito avançado. E os sarcomas são semelhantes aos sarcomas dos tecidos moles, porque são massas muito volumosas, muitas vezes são inoperáveis pelo volume, e o mais comum será o leiomiosarcoma, ou seja, um sarcoma das células musculares lisas, um tumor das células musculares lisas, ou um radiomiosarcoma, que será das células musculares radiadas. Okay? E este aqui é mais comum nas crianças, apesar de ser raro. Okay? Não nos assustamos. Ok. Em relação. Pronto.
Agora vamos tomar a colposcopia propriamente dita. Que tipo de amostras que nós vamos receber? Podemos receber biópsias vesicais, ou seja, eles vão fazer uma citoscopia e vão a certas zonas e vão retirar então fragmentos. Não preciso fechar a porta. Temos então a recepção, os RTUVs, que é a recepção transurbital vesical. O que eles fazem é quando temos os tumores, quando é diagnosticado um carcinoma e é in situ, vão remover o tumor por RTUV, okay? Vão remover todo o tumor, vão fazer aquela raspagem na parede da bexiga. Temos a cistectomia simples ou parcial por divertículos. Normalmente isto só acontece em caso de cistites persistentes e que não haja outra solução senão remover, que é raro. E temos então as cistectomias radicais, que normalmente temos uma cistoprostatectomia radical, okay? Temos uma bexiga e próstata, e depois ciclos seminais, ou então uma isenteração pélvica anterior. Eu vou acrescentar aqui o anterior. Que será no caso de tumores de cancro da bexiga em mulheres. O RTUV tem mais ou menos o mesmo aspecto que o RTUP, que demos na próstata, está bem? É executado da mesma maneira, ou seja, eles vão pela uretra e vão fazer então a raspagem de toda a parede onde existe então o tumor. Vêm então estes múltiplos fragmentos, vamos dar o seu aspecto, podemos dar o peso ou o volume, depois é o agrado do patologista, a cor, e depois aqui a diferença entre o RTUP e o RTUV é que no RTUP nós podemos não fazer a inclusão total, não é? Porque ele vai depender da quantidade. Aqui no RTUV vamos fazer a inclusão total. Isto porquê? O patologista tem que analisar, se for muito, imaginem, o patologista vai ter que analisar todos os fragmentos para garantir que não é um tumor invasivo. Por isso ele tem que conseguir analisar se existe ou não invasão da camada muscular. Então ele tem que analisar toda a amostra. Óbvio que se na primeira 10 cassetes já consegui diagnosticar um tumor invasivo, não necessitaria de fazer, imaginem que fosse uma amostra que dava umas 20 cassetes. Mas normalmente, né, quando fazem RTUV, já têm um diagnóstico prévio e já pelos estudos radiológicos já sabem que suspeita-se então do tumor não invasivo e então tem que se fazer então a inclusão total nestas amostras. Na cistoprostatectomia, em relação à preparação da peça, nós vamos pintar a peça, ou seja, vamos pintar tudo o que não está protonizado, porque da mesma forma como no útero, temos o peritoneu vai descer da parte do útero, depois, isto no homem, na mulher, não é? No homem um bocadinho. Desce no útero, depois vai revestir a parte posterior da bexiga, vai passar para a parte anterior da bexiga, mas depois vai refletir nas sífilis púbicas e vai depois subir. Portanto, vamos ter uma zona em que não está revestida por peritoneu. Então vamos pintar toda essa zona e no caso do homem também temos a próstata, também vai ter que ser pintada. E vamos então ter cuidado, então, vamos abrir a peça, vamos abrir pela parede anterior e vamos ter então a atenção a identificar os ureters. Normalmente os ureters vêm identificados na cirurgia com os clampos ou com os fios. E estou a mentir, normalmente não, devia vir sempre assim. No nosso hospital isso não acontece, mas em outros até pode acontecer, mas normalmente podem pôr, os cirurgiões podem pôr clampos, como viram no fim, né? Os clampos ou então os fios para identificar, porque se eles forem cortados, se a extensão do ureter for muito curta, às vezes é muito difícil nós conseguirmos identificar na peça. Depois vamos no vídeo como é que é. Então, em esquema em relação à abertura, aqui será a parte posterior da bexiga. As imagens são todas com próstata, são todas do sexo masculino, isto porque é o mais comum. Então, essa será a parte posterior. No posterior temos as vesículas seminais, os ductos e a próstata. E aqui será então a inserção dos ureteres. E na parte interior, normalmente a serosa acaba mais cedo, porque vai vestir a parede abdominal. E vamos abrir então, normalmente analisamos a uretra
e vamos abrir em Y, porque depois fazemos os cortes para as laterais. Agora tenho aqui, agora tenho que fazer de outra maneira, não é? Ok. Esta bexiga vem com ainda proporção da algália, porque ela estava algaleada, está bem? Portanto, é uma cistoprostatectomia. Temos aqui então a serosa, que atrás seria então o reto, neste caso, que era aquela zona assim mais brilhante que vocês viam. Antes de abrir vamos pintar, depois de pintar. Pronto, aqui eu depois não conseguia tirar a parte da algália porque o tumor é muito volumoso, vocês não fiquem surpreendidos com o tumor quando começar a verem. Eu vou tentar mudar de bexiga às aulas, mas ainda não consegui ter tempo para filmar. Pronto, com a pinça canalizei a uretra e depois aqui na parte anterior vamos fazer primeiro um corte a direito e depois vamos abrir em Y. Isto então é para preparar então para a sua fixação. Pronto, eu disse que normalmente só retiram a bexiga de invasivos, mas pronto, há tumores assim que são muito volumosos, que ocupam toda a bexiga, que não conseguem então, também retirar por RTUV e às vezes é necessário também fazerem retirar. Pronto, como vocês veem, este tumor é exofítico, ou seja, está mais para o lumen da bexiga e pronto, vai ter, isto é para fixar, está muito fresco. Pronto. É um caso. Pronto. Isto, em termos da abertura da bexiga, é assim. Percebem então como é que se abre a bexiga, certo? Pronto. Em relação depois aqui. Depois na macroscopia, o que é que nós vamos fazer? Isto agora temos aqui várias imagens de cistoprostatectomias radicais, para vos mostrar então onde é que temos o tumor, como é que temos a diferença. Aqui temos, isto será a mucosa, está bem? A mucosa mais normal, a camada muscular da bexiga, e aqui temos nesta zona aqui mais branquiçada, esta bexiga está cortada ao meio, está dividida entre esquerda e direita. Aqui temos o tumor, que é esta área esbranquiçada, e esta zona aqui, isto é próstata, está bem? Isto aqui são as vesículas seminais. Okay? E eu aqui não consigo ver a inserção dos ureteres. E aqui, este tumor parece estar muito junto à próstata, e já parece, aqui está a camada muscular, já deixamos conseguir perceber bem aqui a camada muscular, portanto ele provavelmente já está indo à direita da camada muscular. Então, na colheita e na macroscopia destas peças, nós temos que ter atenção, nós vamos ter que mostrar a relação do tumor com os outros órgãos e com as outras áreas, ou seja, é muito importante tirar fragmentos do tumor em relação com a próstata, do tumor em relação com a inserção dos ureteres e depois em relação às vesículas seminais, que também tiveram a comprometer, e depois mostrar paredes onde não existe tumor para comprovar-se que não há outro foco de tumor, por exemplo. Eles podem ter aspectos também muito diferentes, como tem aqui este que é mais congestivo, mais hemorrágico. Aqui não parece estar, neste corte não parece estar invadido, temos aqui a mucosa, e até parece que temos aqui um foco de tumor, porque aqui a mucosa já não tem aquele pregamento mais comum, mais normal da bexiga. Mais uma vez, temos aqui, isto é próstata, aqui vesículas seminais. E neste caso, o tumor era invasivo e rompeu a parede, ou seja, criou ali uma solução de continuidade, deixando de haver continuidade entre a parede da bexiga. Então temos aqui uma solução de continuidade, o que quer dizer que este tumor é já um T4, ou seja, é muito invasivo. Mais uma vez, temos aqui a próstata, os vesículas seminais, e aqui diria que temos aqui uma próstata já com hiperplasia também. E aqui temos uma porção de tumor, aqui também é tumor. Aqui já é mucosa normal, apesar dela estar assim muito congestiva. E aqui assim também parece tumor. Depois nós vamos ter que avaliar então se o tumor invade uma camada muscular ou se também invade os tecidos perivesicais. Tá? Aqui, temos aqui outro. Temos aqui um tumor mais pequeno, mas que invade aqui nota-se bem que invade a camada muscular.
Okay? Nós conseguimos ver então esta invasão porque deixamos de conseguir identificar a estrutura, certo? Mais uma vez temos aqui a próstata, vesícula seminal, aqui será a uretra, está bem? Ela vai entrando por aqui. Também convém ver se depois existe aqui esta invasão. E aqui será então a mucosa mais normal aqui nesta zona aqui mais branquiçada. Aqui já pode ser tumor ou se ela teve algum FTU prévio, pode também ter algumas vezes aspecto cicatricial, ou seja, como aquilo, a mucosa é toda raspada, depois vai sofrer os processos de reparação e vai ter então aquele aspecto de cicatricial. Às vezes pode estar mais aplanada porque teve então o FTU antes. Mas pronto, aqui normalmente ela tem estas, é mais enrugada, tem estes paragueamentos, porque ela vai ter a capacidade de expandir e encolher, não é? Por isso é que tem estas pregas tão acentuadas. Pronto, e aqui temos um tumor mais volumoso, este aqui de aspecto mais exofítico, e aqui não parece estar a invadir, e depois aqui a próstata também não parece estar aqui muito normal. E aqui temos então a uretra que também parece estar dilatada, e provavelmente esta pessoa tinha que estar alveoleada porque a bexiga não conseguia ter, com tumores tão volumosos, a bexiga não consegue ter urina. E às vezes é necessário então o doente ficar alveoleado. E aqui também é a vesícula seminal. Depois tenho aqui uma imagem da infiltração pélvica anterior, que não é das melhores, que não consigo mostrar assim muito bem, mas temos aqui então a bexiga, aqui temos a parede do útero, aqui será o colo do útero, isto aqui será a vagina posterior, será a mucosa vaginal posterior, está bem? Que vai estar então, que vem também normalmente nas peças, e aqui temos que será a zona do colo e útero, aqui será uma trompa, e o ovário deveria estar aqui, por esta zona. Então temos aqui a bexiga e o tumor está nesta zona, ou seja, com a proximidade do tornando-se invasivo, vocês conseguem perceber o quão próximo é o útero e a probabilidade então deste poder estar invadido, que é responder mais ou menos à próstata também da proximidade com a bexiga. Em relação à descrição macroscópica, este é só um exemplo, só para vocês já repararam que eu não faço perguntas sobre descrição macroscópica, não é? Mas é só para vocês perceberem o que é que as coisas que nós temos que ter atenção. Será a localização do tumor, a infecção, o que é que ele invade, as margens estão livres ou não, se estão a distância das margens, se invade, o que é que invade, se invade os tecidos perivesicais, se invade a próstata, se invade a vesícula seminal. Porquê? Porque tudo pode alterar o estadiamento. Estes tumores, o estadiamento destes tumores tem a ver com a invasão e não com a sua dimensão, está bem? O seu tamanho. O T vai mudar, quanto mais invasivo, pior o T, não vai ser o tamanho do tumor em centímetros. Pronto. Em relação depois à colheita, o que é que nós vamos escolher? Margens cirúrgicas. Quais são as margens cirúrgicas desta peça? Ureteres e uretras. Okay? São as margens cirúrgicas porque é onde surgiu a cortar. Certo? Depois de tirarmos as margens cirúrgicas, vamos abrir os ureteres. Depois conseguimos fazer um fragmento da inserção dos ureteres. Para conseguir depois, para conseguir ver se existe invasão do tumor já do ureter. E depois vamos seccionar toda a bexiga. Vamos seccionar toda a bexiga e fazer então fragmentos representativos. Como ela quando vem com a bexiga, quando vem com a próstata, o que é que nós fazemos? Fazemos então, tiramos a margem da uretra que vem com o ápex da próstata, ok? Não conseguimos só tirar a linha da uretra, tiramos o ápex com a uretra e vamos fazer as secções exatamente como fazemos na próstata. Depois vamos representar fragmentos da próstata, normalmente um fragmento do terço médio, direito e esquerdo, e fragmentos da base. Do tumor, normalmente os fragmentos da base vamos representar não paralelos aos outros, mas sim transversais para vermos o quê? Veremos a relação da próstata, da base da próstata com a bexiga. E se o tumor estiver próximo, então vamos tentar representar a bexiga com o tumor, a próstata com o tumor da bexiga, está bem? Então conseguimos então ver se existe, para o patologista conseguir ver se então se o tumor está ou não está a invadir a próstata, está bem? Por isso então aqui iríamos fazer assim os cortes perpendiculares, não paralelos aqui, mas perpendiculares. Em relação à colheita dos fragmentos, era o que eu estava a dizer,
Margens cirúrgicas, a inserção dos ureteres, os tumores na área mais invasiva, o tumor em relação ao tecido perivesical, fragmentos conectivos de cada parede e gânglios, se assim encontrarem. Não pus aqui fragmentos da próstata, mas temos que apresentar sempre tudo o que veio, ou seja, neste caso, na imagem tínhamos próstata, mas se fosse um útero, iríamos apresentar qual anterior, qual posterior, se vier-se invadir a relação mais próxima entre o útero e a bexiga, os anexos também se vierem, ok? Também é isso tudo. E tenho aqui mais um aqui. Não consigo assim. Pronto. Então, temos a próstata. Vocês não se choquem porque este tumor é um bocadinho friável demais, está bem? Pronto. Primeiro é dar antes de começar a cortar, é tirar as medidas, porque não vamos poder ter esta relação. Damos as 3 medidas da próstata, vamos dar as 3 medidas da bexiga e a medida dos, se eu conseguir identificar, das vírgulas seminais. Bem, aqui será durante as vírgulas seminais, provavelmente, o que é que eu apontei? Exato, vírgula seminal. E então, da bexiga. Okay. Antes de seccionar, vamos então tirar, o primeiro passo que normalmente se faz é tirar as margens cirúrgicas, para garantir que não vamos ao seccionar poder fazer algo estrago. Okay. Pintamos tudo preto, podemos ter pintado de 2 cores, anterior e posterior outra, ou a próstata dividida. Neste caso, os ureteres vêm assinalados aqui, com fio de sutura, pelo menos aqui. Este será o direito, está bem? Porque está o sujeito que está à nossa frente. Aqui será o lado direito, a parte direita da bexiga, a parte esquerda. Então, vamos retirar aqui. Quando vem com os pontos é mais fácil. Mais fácil de identificar. Mas às vezes eles tiram os ureteres tão rentes à parede da bexiga que nós temos que andar com a faquinha a tentar encontrar, e às vezes é mesmo muito difícil. Isso aqui, tentar canalizar para garantir que é o artério, ele até parece estar um bocadinho dilatado, aqui vê-se a mucosa. E estou a canalizar por isso, então se ele vai sair ali na zona do trigo. Às vezes quando não conseguimos encontrar, tentamos ir pela mucosa, mas é muito difícil. Ela tem tanta prega que é muito difícil, nós não conseguimos visualizar bem o orifício de entrada nos ureteres. E vamos dar então a medida dos ureteres, normalmente eu canalizo, depois começo por aí. Ele está assim, parece que está assim dilatado. E depois em secção é muito fácil perceber que é o ureter. Ele está mesmo dilatado, porque com o tumor, como vem aqui, isto é tudo ureter. Esta zona aqui toda é ureter. Parece que aqui está um grande a parte de algum duto. E vamos pôr mesmo então a margem cirúrgica. Aqui, ao ter um tumor tão volumoso, não conseguia então retirar a urina e daí provavelmente criar então esta dilatação do ureter, provavelmente estava a comprometer até a parte dos ureteres e do rim, porque a urina não consegue chegar à bexiga
e vai acumulando, portanto poderia o rins começar a sofrer de hidroneprose, etc. Aqui, o pé esquerdo não parece estar tão bem visual, tão bem. Ok? Era mais fácil tirar antes de pintar, não é? Com a tinta da China depois é mais difícil às vezes de identificar. Vocês conseguem ver? Pronto. Fecha então a secção do pé. Ele aqui também está um pouco deste, o esquerdo também está um bocadinho dilatado. Isto aqui, vê-se mesmo aqui a camadinha da camada muscular, a camada muscular aqui do útero. Vê-se mesmo um tubozinho. E é diferente, tem um aspecto diferente de um vaso. Consegui arranjar. Talvez consiga arranjar alguns fragmentos de bexiga para levar. Pronto. Depois, retirar então outra margem cirúrgica que será a uretra, que aqui está dilatada, como vocês viram. Este é o mesmo caso é mesmo a mesma bexiga de há pouco, que está valvuleada, ok? Por isso então a uretra está assim dilatada. Também aqui temos então a próstata, está mais aumentada aqui do lado do esquerdo, até pode ter ali alguma área de hiperplasia, normalmente é comum haver, e às vezes há também indivíduos com uma certa idade, depois diagnostica-se um cancro da próstata depois do cancro da bexiga. Para fazer os cortes como fazemos na próstata. Nesta altura ainda era pela patologista, portanto fazia-se cortes de outra maneira diferente do patologista de hoje em dia. O que interessa é conseguirem ver depois a parede da próstata e a uretra. E o objetivo é fazer a margem da uretra. E no caso de ter um diagnóstico depois do cancro, de um cancro da próstata também, assim já fica salvaguardado também estas margens. Agora, será do látex esquerdo. Depois, como temos dois órgãos, vamos representar isto, cada pessoa faz da sua maneira, não é? Esquematizando, eu esquematizo tudo o que faço, para evitar o erro. E então, normalmente, já comecei na próstata, fazer fragmentos representativos do terço médio da próstata e da base da próstata. E depois, secções da bexiga. Vamos fazer assim. Isto vai ser uma secção aleatória. E faz então uma fatia completa do terço médio. Isto aqui, por exemplo, é a identificação interna do serviço. O H quer dizer uma histologia, o 21 é do ano 2021 e depois é um número interno especial, que é assim que faz os registros dos casos. Depois, desculpem, tem que ir para aqui também. Eu estou para mais tempo que estou a apontar as cassetes e depois temos que prender todas as cassetes para o patologista. Tentar lavar. É que este humor é muito não é dos melhores. Estes são péssimos para fazer a marca dos dias. E normalmente são muito difíceis de ver a invasão nestes tumores, porque
muitas vezes até não são invasivos, mas eles são tão friáveis que custa muito fazer depois os cortes, como deve ser aqui. Para tentar descrever o tumor, tem que ver onde é que ele está localizado, e aqui o que eu estou a tentar perceber é onde ele está aderido a que paredes, não é? Porque ele é volumoso, mas só está aderido a determinadas paredes. Eu acho, agora olhando, que agora já é 2021, já foi há uns aninhos, que parece estar aderido à parede posterior, à parte posterior, à parede posterior da bexiga. Provavelmente pode estar a apanhar, se calhar aqui, a parede lateral esquerda. Aqui, vamos ver aqui o que é. E tumores muito friáveis, isto mesmo depois de ter estado 24 horas a fixar, eles desfazem-se muito. O que é que depois é importante aqui fazer? Este tumor é feio. O que é que depois vai ser importante aqui observar? Aqui, toda a parede da mucosa está não tem um pregamento normal, ou seja, não tem as pregas normal da parede. Porquê? Porque ela então está confundido com este tumor. Até tem um aspecto mais trabeculado, não tem as pregas normais. Fiáveis. O que é que eu vou ter que tentar sempre manter? Será a zona de inserção do tumor, que é aí que vai haver o que é de interesse estudar. Será a zona de inserção, porque o tumor, esta parte mais exofítica, mais exuberante que nós vemos aqui, também tem já está muita área de necrose, por isso é que ele também está assim tão friável. E áreas de necrose não há diagnóstico, há áreas de necrose, não é? Portanto, temos sempre que tentar pôr áreas diferentes para conseguirmos apanhar áreas sem necrose e áreas de invasão. Okay? Aqui eu consigo ver a camada muscular e estes tumores são muito. Aqui também consigo. Normalmente estes tumores até nem são invasivos, mas há necessidade então de retirar, porque ou eles não conseguem retirar por FTUV e já está a comprometer também a qualidade de vida do doente, porque um eventual aliado também não está bem. Mas aqui consegue-se ver a camada muscular bem, não se consegue perceber bem se existe invasão ou não. Nestes casos, o que é que se faz? Colhe-se muito, para garantir então, para se conseguir perceber se existe ou não a invasão. Então há necessidade de se escolher mais. Sempre que não conseguimos identificar a invasão, escolhemos mais do que o normal. Pronto. Então aqui temos tumores, vamos fazer então tumor em relação, como estamos a dizer, à próstata. E normalmente nesta fatia conseguimos logo, se tiver as vesículas seminais, consegue-se apanhar logo bexiga, próstata e vesículas seminais. Fica quase tudo representado numa cassete e é bom porque assim o patologista consegue ver a relação do tumor com as diferentes estruturas. Vou tentar à procura da vesícula seminal e fazemos então relação do lado esquerdo.
apresentar tudo junto, mas não conseguimos. É quem é só, quem faz Microsoft. Okay? E depois quem vai cortar tudo. Pronto. Depois então de fazer a representação da próstata e da relação da próstata com o tumor, então tentar representar áreas de tumor ou área mais invasiva. Que agora vai ser a parte mais difícil, digamos assim, é tentar identificar qual será a zona mais invasiva. Como eu estava a dizer, este tumor, por exemplo, agora depois de seccionar, conseguimos ver que tem dois focos. Tem este grande foco aqui e depois na parede lateral esquerda tinha outro mais pequeno. Okay? Era multifocal. Que quando se abriu a peça parecia só um, mas afinal tinha vários focos. Ou seja, esta área de inserção, vamos ter que representar bem esta zona de inserção deste foco e depois também do maior. E vai ter que ser descrito. Temos então um tumor com dois focos, colocado na parede lateral esquerda e posterior no tossigno, porque aqui provavelmente o tumor da face está aqui na zona do trigno, perto da uretra. E aqui, ao escolher, posso não representar a parte de cima do tumor, mas sempre a inserção. Fazer sempre depois. Qual seria a área mais invasiva? Aqui já pode ser a pressão mais invasiva nesta área aqui, porque aqui já não consigo perceber bem se identifico bem aqui a muscular ou não. Não me parece. Então, aqui será então provavelmente o fragmento da área mais invasiva. Então, vamos ter depois a relação com a margem. Como não cabe. Seria o fragmento, então, provavelmente, da zona mais invasiva do tumor. Depois de fazer a colheita toda, não é? Pronto, aqui o outro de poço, continua sempre com a área de inserção. Não sei se conseguem ver aqui a invasão. Depois, na aula no laboratório, consigo-vos mostrar, não é? As fatias, vocês vão ver, é coisas assim cortadas, mostra aqui está a tumor e esse é um quadro, não vão ver a peça inteiramente, pelo menos vocês podem conseguir ver a consistência e o aspecto das coisas. Pronto, acho que já não. O que é que depois de apresentar vários fragmentos do tumor, vou apresentar a parede normal, neste caso não tem aspecto normal, tem aqui aspecto que não está trabecular, que faz assim uns veios, são que nós descrevemos como sendo um aspecto de trabéculas, está bem assim? Até e é mais firme porque a mucosa, como sendo um epitélio transicional e que está aqui será anterior, está preparado para se estender e ter a necessidade, ele normalmente é a mucosa assim mais fluffy do que esta aqui, porque tem aspecto mais firme. Provavelmente pelo tratamento, provavelmente já tinha tido algum RTU. E representar então as paredes onde não existia tumor e depois a cúpula, que será esta zona aqui, que é da zona do fundo da bexiga, e aqui seria o ligamento
conseguimos ver aqui, acho eu, depois, deixa-me ver, onde é que dá para ver, o ligamento do úretro, porque então é o ligamento que liga a bexiga ao umbigo. E pronto. E acho que dá. Dúvidas? É um bocadinho, este tumor é um bocadinho mais. Vou tentar ver, para os próximos anos tenho que arranjar uma bexiga um bocadinho melhor. Tá. Já fechei tudo. Bem, é o que eu tenho para hoje. Dúvidas de alguma coisa? Querem ver alguma coisa? Ficaram a perceber o que é necessário fazer? Não gostas de festas? Ela não gosta. Ok, então vai faltar a aula do laboratório. Já há dúvidas? Alguma coisa? Não? Então ficamos então, Vanessa, não é? Ficam então de enviar e decidirem